Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre trabalho em pé. Em muitas atividades, há a exigência que o trabalhador fique em pé por boa parte do expediente ou até por toda a jornada. A gente vai falar um pouco sobre esse tema. Então, vamos lá. Trabalhar em pé de forma estática ou restrita pode ser um problema quando não é possível alternar em pé com outras posturas e quando a duração no dia a dia é muito longa. Então, trabalhar de forma estática, por exemplo, aí os vigilantes que ficam muito tempo parados no mesmo lugar, então esse é um problema. Ou restrita. Restrita é eu tenho um local pequeno para me movimentar. Então, nessas duas condições, se a pessoa vai ficar muito tempo durante o dia, será um problema, a gente já vai ver. Então, por exemplo, permanecer restrito de forma prolongada significa estar restrito ou perto de um ponto específico dentro de 1 metro quadrado sem sair da área. Então, quando eu penso em área restrita, seria 1 por 1, mais ou menos. Então, eu só consigo me movimentar em torno de 1 metro quadrado. Essa permanência prolongada pode ser definida como ficar em pé continuamente por mais de 1 hora ou ficar em pé por mais de 4 horas por dia. Então, o que ele considera como sendo um problema a princípio? Se você fica 1 hora, tá, direto em pé, ou juntando 30 minutos aqui, mais 20 minutos ali, mais 1 hora ali, e juntando tudo dá 4 horas. Tá? Então, 4 horas por dia em pé, ou 1 hora direto em pé, seria um problema. E há uma visão de que o trabalho em pé pode ter se tornado mais comum em alguns empregos em que o trabalhador deve atender ao público, pois se pensa que isso cria uma imagem melhor para os clientes. Eu logo pensei no shopping, que a gente percebe que os vendedores, eles sempre estão em pé. É muito raro ter cadeiras para essas pessoas descansarem, mesmo que não tenha ninguém na loja. Também, frentista de posto de gasolina. Aqui em Manaus, acho que tem um ou outro posto que disponibilizam cadeiras para esses trabalhadores sentar. Pode não ter ninguém no posto, o cara fica lá em pé o tempo todo. Então percebe que passa a imagem, alguns empresários acham que se a pessoa ficar sentada, significa que passa uma imagem que não quer receber o público, alguma coisa assim, o que não tem nada a ver. Tá? E quais as consequências musculoesqueléticas de ficar em pé por um período prolongado? Antes de falar exatamente as consequências, eu tenho que dar um alerta aqui. Como acontece com todos os DORTs, os distúrbios osteomusculares em relação ao trabalho, o relato precoce de problemas relacionados a ficar em pé por muito tempo é importante. Então, quanto mais cedo o trabalhador relata o desconforto e tudo mais, é mais fácil de tratar. Então, o que pode ocorrer? Pode ocorrer o desenvolvimento de distúrbios venosos dos membros inferiores e desconforto do tornozelo-pé, e eventualmente o desconforto pode levar a queixa no tornozelo e pé. Então, sentir dor, alguma coisa assim. E quais os problemas de saúde não relacionados diretamente aos DORT, mas comumente relatados a ficar em pé por muito tempo? Então, geralmente pode acontecer. Primeiro, hipertensão, fluxo sanguíneo restrito. A permanência prolongada em pé está associada a distúrbios venosos crônicos, problemas circulatórios e o aumento do risco do acidente vascular cerebral. Então percebe que em função dessa dificuldade de movimentação, né, porque fica lá com um esforço estático, isso aí pode causar problema até de AVC no trabalhador. Varize, esse a gente já esperava, mas bora lá aqui. Trabalhadores de diferentes profissões que desempenham predominantemente o trabalho em pé, 50% da jornada ou mais, então a gente vai ficar pelo menos metade da jornada ali em pé, tem um risco aumentado entre, olha lá, de 25%, que já é coisa pra caramba, até 225 vezes. 225%, né? Desenvolver varizes nos membros inferiores. Então percebe que a possibilidade ou a probabilidade de ter varizes é muito grande. Doença cardíaca. Ocupações predominantemente em pé estão associadas a um risco maior de doenças cardíacas do que ocupações envolvendo predominantemente sentado. Então, se você trabalha maior parte do tempo em pé e comparando com uma pessoa que trabalha sentado, é mais fácil uma pessoa que trabalha em pé ter problema de doença cardíaca. Em relação à fadiga, ficar em pé por tempo prolongado sem movimento dinâmico, mesmo por períodos tão curtos quanto 30 minutos, leva à fadiga física, desconforto e dor em várias regiões do corpo. Então, se você fica só 30 minutinhos ali, 30 minutos já é o suficiente para causar um desconforto, causar dor, causar fadiga.
Problemas na gravidez. Evidências sugerem pequenos aumentos no risco de nascimento de prematuro, baixo peso ao nascer e tamanho pequeno ao nascer para a idade gestacional estão associados à permanência em pé prolongada durante a gravidez. O que mais? Ficar em pé por longo período durante a gravidez aumenta o risco de inchaço, veias varicosas e trombose nas pernas. E o outro, que é o mais grave, provavelmente, uma outra revisão conclui que há evidência de aumento de incidência de natimortos, abortos espontâneos e partos prematuros associados à permanência prolongada por 3 ou mais horas. Então, imagina uma trabalhadora lá que ela passa 3, 4, 5, 6 horas em pé, está grávida. E aí, às vezes, a gente vai escutar lá do líder dela, mas ela está grávida, ela não está doente. Só que essa situação dela, essa condição, vai fazer com que ela tenha a maior probabilidade de ter outros problemas. Os trabalhadores que passam mais de 6 horas por dia em pé ou andando no trabalho têm um risco 45 maior de necessitar de cirurgia de hérnia inguinal lateral do que aqueles que caminham ou ficam em pé por menos de 4 horas por dia. Então percebe que mais de 6 horas por dia é um problema. 4 ele já diz que é, né? Mas 6 aumenta essa probabilidade dessa hérnia. Em relação à vibração, a exposição à vibração de corpo inteiro ao ficar em pé por períodos prolongados aumenta o risco de problemas lombares e outros distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, especialmente se as posturas forem inadequadas. Então, também tem consequência ficar em pé e estar exposto à vibração, estar numa plataforma vibratória, alguma coisa assim. Então, o que a gente vai fazer, já que eu tenho tanto problema possível? O primeiro é meio óbvio, mas bora lá. Mesmo quando o trabalhador é capaz de se mover e mudar sua postura em pé dentro de 1 metro quadrado, lembra aquela área restrita, pode fazer a diferença uma micropausa a cada 30 minutos. Parar um tempinho a cada 30 minutos, ter uma pequena pausa. Só isso já vai ajudar bastante. Mas além disso, possibilidade de rotação de tarefas, intervalo quando necessários, e que os trabalhadores tenham controle suficiente sobre como trabalham. Por exemplo, deles a oportunidade de alterar a forma como trabalho e fazer uma pausa quando necessário. Isso aqui, quando a gente está falando, por exemplo, no engenheiro de segurança, no técnico de segurança, no médico de trabalho, pessoal do SERV, em geral isso não é problema. A gente tem essa possibilidade, essa flexibilidade. O grande problema é quando a gente está falando pessoal de produção e linha de produção. Imagina lá o filme clássico lá do Tempos Modernos, Charles Chaplin. O cara fica ali em pé fazendo uma atividade e ele não tem a possibilidade, às vezes, de fazer uma rotação, de parar alguns minutos, de ir no banheiro, beber água. Às vezes não tem reserva para isso, e isso vai trazer consequências para o trabalhador. Então, essa possibilidade de flexibilidade é o principal. E aí também alternar o máximo possível entre as posturas nas seguintes proporções. 30% em pé, 60% sentado e 10% movimentando, caminhada, movimento, alguma coisa assim. Outra forma também de dar uma atenuada é introduzir medidas adicionais para reduzir o risco de se ficar em pé se não puder ser evitado. Por exemplo, tapete e palmilhas almofadadas. Mas não é comprar qualquer tapete, qualquer palmilha. Não, isso aqui vai melhorar. Isso tem que ser estudado, tá? É um material que tem que ser especificado tecnicamente. Também esses dois autores, em 2015, desenvolveram um sistema de avaliação, tá? Para quem fica muito tempo prolongado em pé, para tentar quantificar os níveis de risco em trabalho em pé. E chegaram nesse resultado aqui. Seria seguro, ou pelo menos de baixo risco, baixa probabilidade de ter problema, se você fica menos de 1 hora contínua em pé, ou menos de 4 horas no turno. Desculpa, não, ou não, e menos de 4 horas no turno. Então você não vai ficar nem 1 hora direto em pé, e se somar tudo, você não fica nem 4 horas direto em pé. Já é um pouco inseguro, ou seja, um nível de risco moderado, se tu fica mais de 1 hora contínua, ou, aí sim, ou mais de 4 horas no turno. Se acontecer uma dessas duas coisas, já é um problema. E será inseguro de forma alta a probabilidade de ter problema se ele fica mais de 1 hora e mais de 4 horas no turno. Né? Se acontece isso, é a pior situação. E existem outros aspectos que precisam ser levados em consideração. Por exemplo, o trabalhador pode estar carregando peso, o que aumenta a carga mecânica nas pernas, quadris e costas. Então imagina, além de ficar em pé, a pessoa ainda está carregando alguma carga. Isso vai potencializar o problema. O que mais? O nível de carga de trabalho mental que está sendo executado também deve ser considerado. Porque a gente pensar, não, tudo problema físico.
A gente é uma coisa só. Didaticamente a gente separa carga física, carga mental, mas na prática é uma coisa só. Então, o nível de carga mental também vai influenciar. O tipo de tarefa realizado pelo trabalhador. Se é um trabalho repetitivo, se é um trabalho de observação, se exige alcance, aplicação de força, habilidade motora fina, vai fazer alguma montagem, alguma coisa assim, levantamento, puxar e empurrar, tarefas visuais, ou seja, tudo isso vai influenciar. Então é em pé, mas ele faz lá precisa de montagem pequenas, ou tem que empurrar ou puxar algum material, tudo isso acaba influenciando. E aí tem uma frase que eu gostei desse Instituto de Saúde e Segurança, que é o seguinte, ó: nossa próxima postura é a melhor postura. Então, sente-se quando precisar, fique de pé quando quiser e ande ou mova-se quando puder. Eu achei uma frase interessante para a gente utilizar, né, para divulgar a necessidade de sentar, mas de levantar também e, sempre que possível, se movimentar. Como você sabe, todo vídeo tem indicação de um livro. E o livro que eu indicarei hoje não é bem um livro, é a apostila, um material, na verdade, técnico, desenvolvido, que eu utilizei para fazer esse vídeo. Então, é justamente sobre o trabalho em pé de forma prolongada, né, de forma restrita e prolongada. Foi elaborado pela Agência Europeia de Saúde e Segurança do Trabalho. Eu vou colocar na edição do vídeo para você poder baixar. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? Coloque embaixo nos comentários ou manda e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.